Bem, boa tarde. Queria começar agradecendo pela oportunidade, né? Sempre muito bom apresentar os resultados da nossa pesquisa. O título dessa apresentação é O Livro Objeto no Longe dos Gerais, de Nelson Cruz, uma homenagem a Guimarães Rosa. Eu sou graduando em Letras pela Universidade, campus de Clóvis Moura, e orientador dessa apresentação também foi meu orientador de PIBIC, que também é meu orientador de TCC, né? A gente acaba levando aí o mesmo orientador para vários trabalhos, que é o Dr. Diógenes Buenos Aires de Carvalho. Introdução. A literatura ela é uma arte, uma forma de transmitir conhecimento e ela pode ser analisada com rigor científico. Segundo ponto, o público-alvo da literatura infantil e juvenil precisa de abordagens mais chamativas e envolventes. Daí, terceiro e quarto, as materialidades nos livros infantis e juvenis surgem justamente como uma demanda editorial e comercial. Daí vai aparecer esse conceito de livro-objeto e livro de artista. Explicando novamente, a literatura, ela sendo uma arte, ela acaba sendo muito subjetiva e a experiência estética acaba sendo algo muito único. Então, a gente acaba, às vezes, se esquecendo que ela também é uma forma de transmitir conhecimento, que nós temos que averiguar o que é transmitido nessa situação comunicacional, né? E, analisando ela com rigor científico, a gente consegue ter um crivo muito interessante de observar essas nuances sem se perder pela experiência estética única. Os objetivos dessa pesquisa foram: objetivo geral, investigar o diálogo entre textos e imagens em narrativas verbovisuais para jovens, e os específicos, identificar as características de um livro-objeto, utilizando como base a obra No Longe dos Gerais, de Nelson Cruz, e caracterizar o projeto gráfico e as estratégias utilizadas na narrativa. Bem, o nosso percurso metodológico. Essa pesquisa ela é de cunho analítico-qualitativo, ou seja, ao passo que nós observamos a qualidade da obra, nós também analisamos o contexto geral onde ela está inserida, ou seja, a gente analisa tanto o contexto da literatura infantil e juvenil, quanto também acerca da imagem, da ilustração e das materialidades da comunicação. Essa pesquisa foi desenvolvida com os pressupostos privilegiados. Essa pesquisa foi dividida em principais duas etapas, onde na primeira nós analisamos o corpus teórico, acerca da literatura infantil e juvenil, e acerca da ilustração, da imagem. E na segunda etapa, a gente utilizou esse arcabouço teórico para poder fazer a análise da nossa obra que tivemos como base, que foi a obra No Longe dos Gerais, de Nelson Cruz. Nosso referencial teórico, uma pesquisa como essa acaba sendo muito extensa, então eu decidi trazer somente esses 5 que para esse trabalho são os essenciais. Um texto do Mark Bogo, do livro Objeto ao livro Objeto Literário, uma ressemantização sensível. Nesse texto ele vai falar que o livro Objeto e o livro de artista, anteriormente, designavam produções diferentes das que nós utilizamos esses termos hoje. O livro Objeto designava produções que utilizavam materialidades diferentes da do livro, ou seja, temos exemplo aí o livro de tijolo, o livro de carne, ou seja, utilizava somente a forma do livro, mais outras materialidades. E o livro de artista era basicamente produções mais individuais. E hoje nós utilizamos esse termo no sentido de obras que utilizam materialidades diferentes do livro e que o projeto editorial é algo mais completo, mais integral. Outro texto foi a narrativa dos livros de artista, por uma partitura coreográfica nas páginas de um livro, texto de uma artista plástica chamada Edith Dert. Nesse texto ela vai falar que um livro de artista, ele não carrega somente as palavras, ele não carrega somente as ilustrações e não é tudo por acaso, que cada elemento que compõe um livro faz parte da intenção por trás do artista. Nós utilizamos também o livro No Longe dos Gerais, publicado em 2004 pela Kozak Knife, do escritor e ilustrador Nelson Cruz, que inclusive venceu o Prêmio Jabuti em 2005 na categoria livro juvenil. E o livro Objeto na Literatura Infantil, na Literatura Juvenil Brasileira Contemporânea, um texto escrito por Diana Navas, que foi organizado pelo meu orientador, professor Diógenes Buenos Aires. E o mais importante, o livro ilustrado Palavras e Imagens, das escritoras Maria Nicolageva e Carol Scott. Esse livro ele é um dos principais para quem faz estudo da imagem, da ilustração, é um marco. E
vamos para a nossa análise. Nós analisamos a obra no Longe dos Gerais, como já dito. Nessas imagens aqui apresentam a capa e a contracapa. Nós analisamos os elementos paratextuais, primeiramente, folha de guarda, folha de rosto, o depoimento e a contracapa. Eu só vou voltar aqui para mostrar a capa e a contracapa. Nessa capa aqui a gente pode observar alguns elementos. Primeiro, essa ilustração da capa, a figura da direita. Nela representa-se Guimarães Rosa em cima de sua mula, olhando para trás. A gente vê essa ilustração repetida dentro da obra. E na capa a gente vê ela, e nós interpretamos com base no que nós estudamos, que ela sugere um convite a você adentrar a obra e chamar a atenção também para a contracapa, essa imagem da esquerda, que representa aqui, além da sinopse do livro, como de praxe, apresenta também uma ilustração de uma máquina de datilografia, aí remetendo à escrita do Guimarães Rosa, né? Daqui nessa ilustração temos a folha de guarda, onde tem a representação de um mapa. E como é um livro que não tem não tem orelha, a gente pode utilizar também esse elemento aqui para poder se localizar na narrativa, já que a gente pode saber aonde que ele está, em que momento da história ele está no percurso, né, que ele percorreu. Esse livro, No Longe dos Gerais, ele narra a condução de uma boiada pelo interior de Minas, que o Guimarães Rosa participou. Daqui novamente a folha de capa. Daí comentar sobre o depoimento, que eu não trouxe aqui porque ficaria extenso, mas no depoimento, o Nelson Cruz, né, que é o autor desse livro, ele relata que algumas imagens pediam para sair, que ele havia tido contato com a entrevista, que foi a que gerou essa narrativa, onde o Guimarães Rosa, ele é o principal, né, nessa entrevista, que ele foi fazer essa condução de uma boiada e ele viu essa entrevista e junto com algumas leituras de algumas obras dele, né, do Guimarães Rosa, ele teve essa ideia de narrar esse trecho. Já foi citado anteriormente aí nas outras apresentações, diferença entre literatura e história, e tem um trecho muito interessante de um escritor, o Foster, que ele fala sobre a diferença entre um texto histórico e um texto literário. A literatura ela não tem compromisso com a verdade, né? Então, assim, esse trecho da vida de Guimarães Rosa, ele foi narrado em forma de literatura. Ele tem dois formatos aí, então, que é tanto a entrevista, né, que é um gênero mais jornalístico, quanto essa obra, que é algo um pouco mais fantasioso. Um elemento de criação aqui, de criatividade, por parte do Nelson Cruz, é utilizar como fio da narrativa um garoto, que aí ele consegue criar uma simetria com o seu público, trazendo assim uma visão de um jovem. Bem, a narrativa verbo visual, nós podemos apontar o principal ponto que a gente conseguiu observar é a questão do ponto de vista. Em uma narrativa puramente textual, a gente consegue observar o ponto de vista somente pelo narrador, se está em primeira pessoa, segunda pessoa, se está participando, se é uma memória. Já no texto que é também ilustrado, nós conseguimos observar que pode ter dois pontos de vista, ou seja, o ponto de vista narrativo, textual, verbal, e o ponto de vista visual, que é por meio da ilustração. Daí eu trouxe essa citação da Maria Nikolajeva e Carol Scott, que diz basicamente o seguinte: a perspectiva ou ponto de vista apresenta um dilema extremamente interessante nos livros ilustrados, que mais uma vez está relacionado à diferença entre comunicação visual e verbal, entre mostrar e dizer, entre sinais icônicos e convencionais. Basicamente, ela vai dizer que existe duas formas de se analisar o ponto de vista em uma obra ilustrada, que é o ponto de vista visual e o ponto de vista textual. Nessa obra, a gente consegue observar que o ponto de vista textual é através do garoto, que aí ele vai apresentar a narrativa através dos olhos do garoto. Mas aí eu trouxe aqui as ilustrações para poder mostrar melhor o ponto de vista. Se vocês puderem observar todas essas ilustrações, só um instante, elas são representadas assim numa visão mais aérea. Isso indica ali uma onisciência. Então, assim, nessa terceira figura, por exemplo, representa aqui o Guimarães Rosa sozinho em seu quarto. Nesse momento, o garoto não estava em cena. Então, o ponto de vista aqui, visual, demonstra muito bem que o ponto de vista visual é em terceira pessoa e o ponto de vista textual é em primeira pessoa.
Isso se deve principalmente a esse caráter de homenagem que essa obra tem, que as imagens pediam para sair e ele precisava utilizar uma estratégia, né? Que aí nós já resolvemos o nosso objetivo da pesquisa, que é caracterizar o processo de criação dessa obra. Que aí ele utiliza essas imagens pediam para sair e ele utiliza a estratégia de trazer para a narrativa esse garoto para poder contar essa história. Considerações finais. A literatura juvenil vem se desenvolvendo e angariando produções de qualidade. Eu coloquei esse ponto porque nós temos uma questão na literatura infantil e juvenil que é desvencilhar a sua escrita do caráter puramente pedagógico. Ou seja, quando nós temos uma obra como essa que consegue, além de transmitir conhecimentos éticos, morais, elementos como, por exemplo, a higiene, que você realmente consegue transmitir uma ideia, consegue transmitir um conceito, é uma conquista para esse público. Segundo ponto é que, com a literatura sendo uma forma de conhecimento, nós sempre devemos nos atentar ao que é transmitido. Sob viés científico, analisamos se esse conhecimento é interessante, se é chamativo, e nesse caso, do ponto de vista das materialidades da comunicação. Ou seja, do ponto de vista científico, nós conseguimos observar de forma não isenta, mas bem posicionada, que tipo de conhecimento é transmitido. Que no caso dessa obra aqui, é um trecho da vida do grande escritor mineiro Guimarães Rosa, né? E aqui estão nossas referências, e muito obrigado pela atenção. Desligar aqui. Muito obrigada por compartilhar a sua pesquisa com a gente, Edson. E agora, por fim, a gente vai para o sexto trabalho, intitulado Lutas Comunistas como Protagonistas da Resistência.